Olá, licitantes e licitadores! Como diria Sócrates, o filósofo, a vida sem questionamentos não vale a pena ser vivida. Por isso que este vídeo aqui vai tratar justamente disso, questionamentos recebidos nas últimas semanas, decorrentes dos nossos últimos vídeos, aí vão aprofundar alguns pontos. No método socrático, ele é conhecido por duas etapas. A primeira etapa, chamada de ironia, onde eram feitas perguntas simples, perguntas até bobas, mas sob o seguinte critério: finja que não se sabe a resposta. Porque a partir das perguntas simples é que se pode duvidar daquilo que de fato se tem e se diferenciar o que é uma mera opinião daquilo que é conhecimento de fato, segundo o método socrático. Segunda etapa seria a maiêutica, né, que numa tradução livre seria como se fosse o parto, ou seja, de onde nasce a ideia, de onde surge o conhecimento. Ou seja, a partir das perguntas simples são feitas perguntas mais complexas e de onde se brota o conhecimento, nasce o conhecimento da pessoa que passa a refletir sobre o tema. Cara, longe de querer compararmos a qualquer filósofo, a ideia das perguntas é sempre a gente poder aprofundar algum ponto que, até pela nossa dinâmica das nossas conversas, não foi possível de ser aprofundado, né? Mas vamos lá, vamos conversar, vamos começar a analisar as perguntas que eu recebi. Eu selecionei aqui 4 ou 5 perguntas aqui, algumas até bem interessantes, algumas curiosidades, algumas perguntas para a gente debater. A primeira pergunta aqui, enquanto não for para o ar o Portal Nacional de Contratações Públicas, eu não posso usar a nova lei, então? Ou seja, não tem o portal, não usa a nova lei? Na minha opinião, não é necessário ter o portal para se usar a nova lei. Eu já posso licitar pela nova lei sem ter o portal. O que acontece? O portal ele é muito importante, ele vai ser uma revolução muito grande, mas especialmente para órgãos federais, de repente seja fundamental, porque os órgãos federais, o que usa a verba federal está muito ligado, né, ao Comprasnet, ao CISG, enfim, a toda aquela sistemática federal, e aí tem que se respeitar o que vai ser orientado, né, pela SERGES, o que vai ser trabalhado em cada órgão federal. Mas um município, por exemplo, uma estatal nem se aplica porque estatal tem a lei própria, né, a lei 13.303. Mas vamos pegar um município. O município pode começar a licitar sem existir o Portal Nacional de Contratações Públicas, porque a lei dá uma pista, na verdade não é bem uma pista, ela coloca que o sítio eletrônico oficial é um meio de publicidade ativa dos órgãos, dos atos que envolvem licitações e contratos. Então tudo aquilo que eu colocaria no Portal Nacional de Contratações Públicas, eu coloco no sítio oficial e, a meu ver, está suprida a lacuna de publicidade prevista na nova lei, na 14.133. Então, na minha opinião, sim, é possível licitar, contratar com a 14.133, mesmo sem o Portal Nacional estar no ar. Segunda pergunta aqui. A nova lei permite, no caso de rescisão contratual, também negociar com os demais classificados? Ah, sim, a gente falou sobre a questão quando o fornecedor não quer assinar o contrato, chama o tradicional chama o segundo, né, para ser contratado, para assinar o contrato pelo preço do primeiro. Que a lei 14.133 acabou com isso e agora pode chamar os demais classificados na hora da licitação, podendo se negociar, inclusive aceitar o próprio preço que eles apresentarem em proposta, se estiver dentro do preço do edital. Então, não vale só, aliás, vale para quando o primeiro colocado se recusa a assinar o contrato e vale também para quando há uma rescisão contratual. Então, claro, a administração tem que demonstrar o que falta ser executado do contrato, comparar com a proposta original, né, do fornecedor e verificar o que falta na proposta do fornecedor, mas é possível também trabalhar com os remanescentes nessa situação. Ou seja, o remanescente não precisa mais aceitar o contrato pelo preço do primeiro, pode vir no seu próprio preço se não conseguir negociar uma situação melhor, evidentemente. O que mais? O agente de contratação precisa ser efetivo ou quadro permanente? Sim, isso a lei não deixa dúvida. A ideia do legislador foi justamente não perder o conhecimento especializado em compras públicas. A ideia é que tenha um agente público capacitado para isso, que ganhe experiência, ganhe condição e cuide das contratações naquele órgão público, certo? E conduza as licitações, evidentemente. O agente de contratação tem que ser efetivo, sim,
E se o órgão público tem uma demanda que não tem como ter um agente de contratação efetivo, a lei dá a solução do consórcio intermunicipal. Então, juntem municípios menores e criem um consórcio. Esse consórcio vai cuidar exclusivamente de compras públicas. Esse é o caminho que a lei dá, para não ficar a questão de não inchar também o quadro de pessoal. Qual a diferença entre ETP e termo de referência? ETP é o estudo técnico preliminar, é o início do processo de contratação. É um requerimento um pouquinho mais power, com todas as justificativas, uma prévia análise de mercado, uma justificativa de preço. Isso é o ETP. Dá uma olhada no vídeo que tem essa informação bem interessante. O termo de referência é um documento que se elabora a partir da ETP, ou seja, é a especificação técnica bem mais detalhada que vai ser anexa ao edital da licitação, né, no caso, se ela for lançada com anexo o termo de referência. Vamos tratar das modalidades, o termo de referência em um vídeo específico, para esse aqui não ficar muito comprido, mas dá para dizer, em linhas gerais, que o termo de referência é uma etapa posterior ao ETP e mais aprofundado, porque não vai trabalhar com todas as soluções que o ETP apresenta, mas com a solução escolhida, que vai ser devidamente esmiuçada nesse termo de referência. O que mais? Essa é bem interessante. Prorrogação automática dos contratos de escopo. Obriga a administração a formular termo aditivo. Lembra que eu falei que os contratos de escopo têm prorrogação automática, né, pela lei, artigo 132? Pois bem, a lei não fala nada se tem que ter um termo aditivo formalizando essa prorrogação. Mas eu entendo que é saudável para fins de controle ter um termo aditivo. Ele pode ser até mesmo feito a posteriori daquele prazo inicial, mas eu acho importante ter um termo aditivo, especialmente se os sistemas exigem que tenha um termo aditivo lastreando essa informação. O detalhe é importante que esse termo aditivo deixe claro que o fornecedor foi constituído em mora, em atraso, e a data disso. O fornecedor foi constituído em mora no dia tal. Então ele sabe que a partir daquela data essa prorrogação é uma prorrogação formal para manter o contrato ativo, manter um controle do contrato ainda que ele passe a ser indeterminado, certo? E claro, cabe à administração verificar até que ponto vai aguentar esse fornecedor com prazo determinado, né? Ele tem que terminar o escopo de uma vez. A última pergunta aqui, uma pergunta bem curiosa: por que o eletricista não precisa fazer parte da comissão de licitações na nova lei? Ora, por que o eletricista não precisa fazer parte da comissão de licitações? Porque não existe mais tomada de preços. Muito bem, pessoal. Se gostaram, deixem o like, acompanhem, se inscrevam no canal. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Até uma próxima! Seguimos na melhor compra pública. Valeu!